Sandra, já que a gente estava falando do Lula com você, ele deu uma entrevista agora há pouco, exclusiva à rede britânica BBC. Ele falou que não tem nenhum tipo de relação, nenhum relacionamento com o presidente americano Donald Trump. E a gente sabe que ele vem cada vez mais dando entrevistas para veículos ou americanos ou com grande expressão, assim, para que possa ecoar aí nos Estados Unidos. Pois é, Marcelo, mas é muito curioso porque se a gente pensar naquele artigo do New York Times, né, que a gente comentou aqui essa semana, que é assinado pelo presidente Lula, né, um artigo de opinião, ele teve um tom bem diferente. Era um artigo que explicava tintim por que ele não poderia interferir no caso do presidente Jair Bolsonaro, a diferença, exatamente a divisão entre os poderes, como a gente estava discutindo aqui. E nessa entrevista à BBC, ele adota um tom um pouco diferente, mais na linha do que ele tem dito nas entrevistas dentro do Brasil, né? Aquela história de que o Donald Trump não é imperador do mundo e tal. A íntegra da entrevista começa exatamente com a repórter perguntando se ele comemorou a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão. E aí ele fala ainda mais com esse tom mais sóbrio, né, dizendo que não há nada que se comemorar, que houve todo um processo, etc., etc., mas que, no fundo, é triste para a democracia brasileira a gente pensar que havia um grupo tramando contra a vida do presidente eleito, do vice-presidente e também de Alexandre de Moraes, que era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos dar uma olhada nos trechos que a gente separou para falar dessa entrevista de Lula, exatamente esse trecho que você estava falando, né? Quando questionado sobre como descreveria a relação com o presidente americano Donald Trump, ele simplesmente diz, olha, não tem relação, né? Não tem nenhuma relação com o Trump, porque quando o Trump foi eleito pela primeira vez, eu não era presidente, a relação dele era com o Bolsonaro, não com o Brasil. Claro, a gente está lembrando aí do alinhamento, né, ideológico entre Bolsonaro e Donald Trump. Eu cobri a visita de Estado de Bolsonaro à Casa Branca, na ocasião, e de fato havia uma sintonia muito grande entre os dois, mas a gente nem sabe se vai haver uma sintonia, né? A gente lembra sempre que George W. Bush, por exemplo, que também era republicano, tinha uma ótima relação com o presidente Lula, na época que os dois estavam no poder, e não, independe apenas de ideologia, de partido ao qual se pertence, até porque os dois países, né, é uma questão de Estado, né, são dois países amigos. Vamos ver outro trecho aí que a gente separou, em que Lula é perguntado o seguinte, ó, vamos botar aí na tela para eu poder ler, é o seguinte, olha, ele também disse que se passasse por Donald Trump... é porque na semana que vem, só para a gente lembrar aqui o contexto dessa pergunta, na semana que vem começam os debates da Assembleia Geral das Nações Unidas. Pela tradição, o presidente brasileiro que abre os debates, sempre foi, e logo em seguida fala o presidente dos Estados Unidos. Então, ali, atrás do palco ali do plenário da ONU, em geral, esses presidentes se encontram. E aí se cumprimentam civilizadamente. É exatamente isso que Lula diz. Bota aí na tela cheia, por favor, para eu conseguir ler melhor, porque fica meio longe para mim se a gente está com a tela dividida. Então, ele também disse que se passasse por Trump na Assembleia Geral das Nações Unidas na semana que vem, cumprimentaria porque sou um cidadão civilizado. Mas acrescentou que Trump pode ser presidente dos Estados Unidos, mas não é imperador do mundo. É aquilo que a gente... Pode tirar, obrigada. É aquilo que a gente estava falando, né? Ele tem falado bastante, usado bastante esse termo, né? Que Donald Trump não é o imperador do mundo, não pode mandar no planeta inteiro, mas que cada um toma conta de seu próprio país. E só para concluir, o último trecho que a gente tinha separado dizia o seguinte, olha, o que aconteceu no 6 de janeiro lá nos Estados Unidos, se tivesse acontecido aqui no Brasil, o Donald Trump seria processado como aconteceu com o presidente, isso aí acho que é outro trecho, descreveu que eminentemente... isso é sobre as tarifas, né, que são eminentemente políticas. Mas tem um trecho que ele fala, olha, se tivesse acontecido o 6 de janeiro de 2021, quando houve a invasão do Capitólio aqui no Brasil, o Donald Trump teria sido processado como foi o presidente Jair Bolsonaro. E nesse trecho um questionamento por que ele não ligava para Donald Trump. Ele falou, olha, eu não posso ligar para Donald Trump se ele não quer conversa comigo. Como a gente sempre conta aqui, né, Marcelo? Sempre tem uma conversa entre os diplomatas antes dos líderes se falarem. Se um líder sinaliza que não vai atender o telefone, não adianta ligar.